Eles dizem coisas fantásticas. Então, primeiro depende do espírito. E quando foram espíritos sérios, de boa fé, sinceros, eles sabem deixar claro que é uma opinião pessoal, que não pode ser desenvolvida a questão. E aí ele diz: os bons espíritos, que agora são os espíritos da segunda ordem, quando eles tratam disso, é no sentido moral. São descrições no sentido moral, não é no sentido científico, físico, material. Por isso que ele fala, com o objetivo da gente se melhorar, eles fazem descrições. Mas são descrições morais. Como faz Santo Agostinho, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo. Eles vão falar do ponto de vista moral dos planetas. E não sobre detalhes físicos. Mas se alguém ainda acha que a questão ainda não está muito clara, eu vou ler o resto do texto, daí passo para vocês, tá? Só vamos ler a pergunta, ó. Aí Kardec fala: como se pode verificar a exatidão dessas descrições? Aí a resposta: a melhor verificação reside na concordância que haja entre elas. Porém, olha só agora, é claro o texto. Lembrai-vos de que semelhantes descrições têm por fim o vosso melhoramento moral e que, por conseguinte, é sobre o estado moral dos habitantes dos outros mundos que podeis ser mais bem informados, e não sobre o estado físico ou geológico de tais esferas. Com os vossos conhecimentos atuais, não poderíeis mesmo compreendê-lo. Semelhante estudo de nada serviria para o vosso progresso na Terra, e toda possibilidade tereis de fazê-lo quando nelas estiveres. Então, aqui ele deixa claro, se a primeira pergunta a pessoa ainda não se convenceu, veja o que ele diz: as descrições são morais, para o avanço moral. Não é papel dos espíritos ficar tratando da questão geológica, física. Porque isso é papel das ciências próprias disso, que elas vão desenvolver sua teoria. Então vejam como é claro o texto e como elucida como a gente tem que interpretar as primeiras questões do Livro dos Espíritos. E vai vir mais texto no futuro, tá? Para mostrar como Kardec deixou isso claro. A confusão é nossa. O movimento espírita que não estuda direito. Passo para vocês. Exatamente, né? Inclusive, a gente vai ver também, Kardec ainda vai se aprofundar falando de pesquisas científicas, né? Ele fala também de tesouros, né? Tinha pessoas que usavam a mediunidade para encontrar tesouros perdidos, enfim, para resolver crime, para tudo, né? Menos para a questão do avanço moral, que é o objetivo. Aí os espíritos vão falar, não serve para nada disso, né? Não serve para nada disso porque não teria o mérito, né? Essa questão dos outros mundos é bem importante, porque eles dizem, não vai dar sobre detalhes materiais, né? Vai dar sobre detalhes morais para a gente ter a força, o empenho moral de querer reencarnar nesses mundos superiores. Mas a gente pode saber que a forma geral é mais ou menos a mesma, são, enfim, humanos, mas não detalhes, né? Sei lá, como eles são, como é o dinheiro que eles usam, como até Kardec na revista coloca lá a casa de Mozart em Júpiter, né? Mas ele fala, isso aí é hipotético, pode ser, pode não ser, ele não bate martelo, ele não. E ele fala aí, né, que se você ficar insistindo, você vai trazer o quê? Os mistificadores, né, que vão responder qualquer coisa. A mesma coisa ele fala dos estáticos em outras questões, que ele fala que muitos estáticos se emancipavam e iam até outros mundos, né, fazendo descrições. Ele fala, você não tem como saber, porque tem imaginação, tem influência dos espíritos, né? Enfim. Aí a gente lembra, por exemplo, do espírito Ramatiz, que muitos espíritas, aqui no Rio de Janeiro, tem o Centro Espírita Ramatiz, que eles colocam lá a imagem do Ramatiz junto com a imagem do Kardec. Mas é completamente contraditório, né? Porque o Ramatiz
fez uma descrição completa de Marte lá, né? Aliás, o Chico também fez, tem livro fazendo descrição de outros planetas. A mãe do Chico indo em Marte fazendo descrição. Então, o que Kardec fala, não dá para saber isso, né? Não dá para saber isso. A gente sabe que existe a pluralidade dos mundos habitados, mas não tem como saber. A gente sabe esses outros habitantes desses outros mundos são adaptados, o corpo é adaptado, né, a esses mundos, mas não tem como saber como é a aparência deles exatamente, ou como é a casa deles, ou questões geológicas, questões que cabem à astronomia, né? Questões que cabem à astronomia, enfim. Isso cabe ao cientista, né? Um dia, talvez a gente tenha contato com essas outras civilizações, mas Kardec em nenhum momento vai falar que a gente tem que acreditar nessas descrições, né? Porque isso já é outra área, já entra na área da ciência material, estudar os seres vivos, mesmo de outros mundos, astronomia, enfim. E dentro desses artigos, né, de Mozart e Bernardo Palissy, Kardec, como, né, já foi tratado isso anteriormente, Kardec abandona esse tema, não fica batendo nesse martelo nesse mesmo tema, porque não vai chegar a lugar nenhum, né? Tem esse comentário do Alex aí, vocês querem passar por ele aí, Michel, Eric? Sim, o Kardec, o Eric citou, Kardec chega a citar no Livro dos Espíritos, ele cita, e na Revista Espírita ele cita a fala de alguns espíritos sobre descrições físicas em Júpiter. Ele cita. E aí, é exatamente aí que está a confusão. O movimento espírita, eu já vi o movimento espírita pegar esses textos achando que aquilo é a opinião do espiritismo sobre a vida em outros planetas. Que é exatamente por isso que a gente mostrou esse texto agora, que ainda tem um comentário de Kardec, nós já vamos ler. Esse texto do Livro dos Médiuns, no item 296 que a gente leu agora, é para as pessoas não fazerem essa confusão. O Espiritismo não opina sobre vidas em outros planetas, senão do ponto de vista moral, apenas do ponto de vista moral. Mas do ponto de vista físico, não. E aí Kardec mostra que os espíritos têm espíritos que descreviam e davam a sua opinião pessoal, mas Kardec não colocava como um fato ou como opinião do espiritismo. Ele justamente mostra nas obras como é que a gente tem que ler essas descrições. Por isso que ele coloca lá. E aí o movimento espírita pega esses textos e acha que o espiritismo fica discutindo, e não fica. É não entender por que o texto está ali e o que o texto quer dizer. E aí faz essa confusão. Por isso que a gente está mostrando a questão do Livro dos Espíritos para mostrar. O espiritismo não trata disso, a gente não tem como saber. A gente não tem. O que a gente sabe hoje? Que as imagens que têm vindo dos planetas aí ao redor não tem mostrado vida inteligente, civilização, nada disso. Ponto, é isso. Do ponto de vista do que essas ciências têm feito, tecnologia, enviado robô, imagens, essas coisas todas. Agora, o espiritismo tem que tratar disso e explicar? Não, não é papel do espiritismo. É esse que é o ponto-chave que a gente quer mostrar nesse estudo aqui, das primeiras questões dos espíritos. Porque a gente sabe que 90%, se não mais, do movimento espírita estuda errado essas questões aqui do Livro dos Espíritos, como se fosse papel do espiritismo tratar disso. E por isso que a gente mostrou esse texto dos espíritos dizendo. E se as pessoas ainda estão na dúvida, depois que vocês fizerem os comentários de vocês, eu quero ler ainda nesse item 296 o comentário de Kardec para finalizar o assunto. Ele deixa, já está claro, né? Para a pessoa que não é teimosa, as duas perguntas já deixaram claro como é que o espiritismo interpreta essas questões. Mas se ainda ficou a dúvida e a pessoa acha, não, mas o trio lá do estudar Kardec, do espiritismo em Kardec, do Kardec Tube, eles ficam inventando muita interpretação. Vamos mostrar mais um texto daqui a pouco de Kardec, onde ele deixa claro isso, definitivamente claro. Passo para você. Então, Alex, o que a gente sabe, pelo que é dito, é que a